Depois que o Alter Rebbe nos explicou alguns dos aspectos profundos e místicos relacionados com o dia do Shabat, agora ele volta a traçar o contraste entre a nossa atuação, a nossa postura espiritual nos 6 dias de semana, em comparação, em relação a como ela deve ser no dia do Shabat. Uma vez que aqui há uma sinergia e ambas as coisas estão interligadas, e como nós já vimos, apenas aquele que se preparou nos 6 dias de semana, na véspera, ele terá o que comer, entre aspas, no dia do Shabat, ele terá como alimentar e energizar a sua alma no dia do Shabat. Então prossegue nos explicando o Alter Rebbe, Vezeu sheishet yamim tavod. Isso é o que se refere o versículo da Torá quando nos diz 6 dias você irá trabalhar. Então, assim como há uma mitzvah de guardar o dia do Shabat, santificá-lo, se abster de trabalho, nos 6 dias da semana a própria Torá diz, vá ao trabalho. E aqui, quando a Torá nos fala disso, ela se refere não só ao trabalho espiritual, aqui num tratado místico nós estamos falando muito do aspecto espiritual, mas sem dúvida alguma a Torá se refere literalmente a ir trabalhar no campo da Parnassá, nos negócios, atividades comerciais, naquilo que a pessoa obtém o seu sustento, o sustento da sua família. Então, isso é um comando da própria Torá. A Torá nos diz que essa é a regra da vida, essa é a lei da humanidade. 6 dias você irá trabalhar. E apenas no 7º dia, o 7º dia é um dia consagrado, Shabbat Lashem, um dia para Deus. Liot mitale bemekora dekola. Em outras palavras, o dia do Shabat nos foi dado para que haja uma elevação, para que a gente se eleve junto com a elevação que Deus produz no universo, que a gente se eleve até a fonte de tudo, até a divindade. E isso significa chegar a um nível de anulação maior diante de Deus e conectar-se profundamente com a divindade. Que ele nos explica baseado naquilo que nós dissemos, que em Israel existe esse aspecto transcendental que está ligado com suas almas, que tem esse potencial de transcender as leis convencionais que regem o universo no sentido da energia espiritual aqui presente. Que a energia que vem ao universo é uma energia depois do Tzimtzum, condensada, ocultada, diminuída. Mas como nós explicamos já, quando chega o dia do Shabat, então o próprio mundo transcende e chega a uma revelação da luz acima do Tzimtzum, daquela luz não diminuída, daquela luz divina não condensada. Então aqui se fala que o povo de Israel tem acesso a isso em especial. Por isso, existem 2 aspectos no seu trabalho, no seu serviço espiritual, o povo judeu. Então, de certa forma, nós podemos dizer que o serviço espiritual das almas de Israel, as almas que são uma partícula da própria divindade, se assemelham ao serviço, entre aspas, divino. Vamos observar o que Deus fez e como ele conduziu a criação, o Gênesis, e como ele renova a cada semana a criação. Nós vimos que nos 6 dias da criação, Deus se rebaixou. Os 6 dias da criação, nós falamos que foram dias de autolimitação, porque para poderem surgir as criaturas finitas e limitadas, era necessário que Deus se encobrisse, se ocultasse, escondesse a sua luz, diminuísse, condensasse a revelação, a própria revelação divina. Por isso nós vimos que os 6 dias da semana, os 6 dias de atuação divina na criação do universo, são considerados dias de rebaixamento, que Deus se rebaixa, por assim dizer, para se limitar, condensar a sua luz, a sua energia, limitando e concentrando isso nos 10 pronunciamentos ou nas 10 sefirot na linguagem cabalística. Tudo isso com o intuito e objetivo de criar um universo com seres finitos, limitados, assim que Deus desejava, como nós. Em outras palavras, a energia divina que flui
durante os 6 dias da semana, os 6 dias da criação, elas representam apenas uma propagação externa da energia divina, apenas uma propagação superficial da luz de Deus. Isso é o que está presente, uma vez que isso vem depois do tzimtzum, da contrição, condensação, limitação, ocultamento, isso é o que está presente nos 6 dias da criação. Por isso, a exemplo disso, o povo de Israel também foi ordenado na Torá, Sheshet Yamim Ta'avod, assim como Deus, por assim dizer, se rebaixou para se limitar, se condensar nos 6 dias da criação, nos 6 dias da semana. Então vocês também, 6 dias vocês irão trabalhar. O que significa isso? Que nós também, por mais que somos portadores de uma alma divina, que é uma partícula da própria divindade e que gostaria de estar conectada apenas e tão somente com o espiritual o tempo todo, de se desprender do plano físico, terrestre e material, mas se diz não, assim como Deus, por assim dizer, se rebaixou nos 6 dias da criação para produzir a obra do universo, da mesma forma, assim nos foi ordenado que nos 6 dias da semana nós também nos rebaixemos, nós também desçamos para o mundo para atuar com as coisas mundanas, para interagir com os aspectos materiais do mundo. E conforme explicado na Kabbalah, já vimos também sobre isso, que por trás de todas as coisas materiais existem faíscas divinas que esperam ser resgatadas, e quando nós atuamos com o campo material, quando nós nos envolvemos com o mundo terrestre da forma adequada, de acordo com a Torá, nós conseguimos resgatar essas faíscas e elevar a própria matéria, ou trazer espiritualidade para dentro da matéria, fazendo que ela esteja também imbuída de divindade de forma evidente, de forma revelada. Então nós também, por isso a Torá nos diz que o nosso papel, o nosso trabalho nos 6 dias de semana, assim como Deus, por assim dizer, se rebaixou para atuar de forma limitada no universo, na criação, nós também, nos 6 dias de semana, cabe a nós o quê? A Torá nos diz, 6 dias você irá trabalhar, se ocupar da Parnassá, espiritualmente falando, não é a coisa mais vibrante ou mais inspiradora, mais elevada, mas esse é o comando divino na Torá, que a gente também saiba se rebaixar para atuar no campo terrestre com as coisas materiais a fim de elevá-las. Então, de fato, nos 6 dias da semana a pessoa se ocupa com a sua parnassá, com o seu ganha-pão, com o seu sustento. É claro que fazendo isso com uma intenção celestial, com um objetivo maior de capitalizar isso em termos espirituais, mas na prática a pessoa está ocupada a maior parte do tempo com os assuntos materiais nos 6 dias da semana, fazendo aquilo que a própria Torá lhe ordenou, seguindo os passos de Deus, assim como Deus se rebaixou nos 6 dias da criação, se limitando sua luz, etc., para dar existência, surgimento a esse universo, cabe a nós também, nos 6 dias da semana, 6 dias de trabalho, atuar de forma limitada para a nossa alma, para o potencial espiritual elevadíssimo da nossa alma. Isso é um rebaixamento. Mas cabe a nós, a exemplo de Deus, fazer isso a fim de elevar a matéria também, ou produzir a chamada morada para Deus, habitação para Deus aqui no plano inferior, que esse é o propósito da criação. Portanto, nos 6 dias da semana, a nossa atuação, ela se restringe a um campo que é apenas superficial, em termos de alcance de divindade, em termos de elevação espiritual. E por isso, nos 6 dias da semana, de fato, não se revela a parte mais profunda e elevada da nossa alma. Isso poderá vir a ocorrer somente no dia do Shabat. E, por outro lado, continuando essa mesma linha de raciocínio, assim como com a chegada do Shabat houve o descanso em cima, o que nós falamos, por assim dizer, o descanso de precisar se limitar, se condensar. Então, no que consistiu aqui o repouso? Voltar a si mesmo, não é? Ou seja, parar de se autoimpor essa limitação. Assim nós falamos que Deus se elevou
sempre por assim dizer, desse rebaixamento externo que ocorria nos 6 dias da criação, e no dia do Shabat, o que significa ter descansado, cessado essa autolimitação, essa limitação autoimposta, fazendo com que se revele a parte mais profunda, o âmago da essência divina, que é transcendental, é ilimitado, é infinito. Mesmo então deve ocorrer também com Bnei Israel, quando chega ao 7º dia, o dia do Shabat. Qual é o nosso trabalho espiritual? No que consiste o nosso serviço espiritual? Shabat la Hashem, consagrar o dia do Shabat para Deus. Ou seja, leitalot legamre minyan haolam, que o dia do Shabat seja um dia voltado para Deus, um dia de elevação, um dia de santificação, desvincular-se dos assuntos mundanos, das preocupações materiais, dos assuntos terrestres, excluir isso da nossa mente, do nosso coração, das nossas preocupações e apenas dar vazão e permitir que se revele a santidade da nossa alma com todo o seu potencial, maximizar a nossa espiritualidade, que se revele o potencial da alma assim como ele é na fonte e na origem. E através disso nós nos anulamos diante da divindade, conseguimos nos vincular e nos conectar a Deus de uma forma muito mais elevada, profunda, no dia do Shabat. O Alter Rebbe vai continuar nos dizendo e nos explicando qual é o nosso serviço nos dias da semana para nos prepararmos ou para chegarmos de forma preparada e capacitada no dia do Shabat para conter toda essa santidade potencial, latente. Ela está no ar, mas para isso ser absorvido, internalizado, depende de nós termos cultivado as ferramentas adequadas, né? De ter nos preparado espiritualmente para isso durante a semana. Então ele vai nos explicar que existe um conceito de fazer e produzir o Shabat nos próprios dias de semana, se preparando para o Shabat, né? E conforme a gente tem visto repetidas vezes, isso ocorre principalmente através do quê? Através da nossa oração. No momento da reza, nos dias de semana, que isso é como uma amostra do Shabat presente nos dias comuns, isso serve também de preparativo espiritual para o dia do Shabat. Nas palavras do Rav Shneur Zalman, Hine Amru Razal, disseram os nossos sábios no Talmud, Mishetarach Berev Shabbat Yochal Beshabbat, apenas quem se esforçou e se empenhou na véspera do Shabat. E véspera do Shabat não é apenas sexta-feira, mas nos dias anteriores ao Shabat. Quem se preparou anteriormente, ele terá o que comer, ele terá o que usufruir no dia do Shabat. E aqui ele está nos explicando o sentido mais místico e espiritual, não só quem cozinhou, preparou os manjares do Shabat, seja qual for, se é gefilte fish, se é chont, se é kigel, ou nas casas sefaradis, as iguarias orientais, mas aqui ele está nos falando de uma comida espiritual. Né? Aqui ele está nos dizendo que existe essa dimensão mais profunda na Torá, explicada na Kabbalah, que nos traz o sentido místico. Então, o que significa se esforçar na véspera do Shabat, durante a semana, para ter o que consumir no dia do Shabat, ter o que consumir em termos de espiritualidade no dia do Shabat. Então isso também é um trabalho nosso. Por isso ele nos diz, está escrito de fato, Veshamru bnei Israel et Shabbat la'asot. Aqui ele está nos trazendo diversos versículos da Torá, muitos versículos bíblicos que se utilizam de diferentes verbos, ou às vezes nuances, colocações distintas, mas cada um contém dentro de si um significado especial, com uma mensagem adicional sobre a observância do Shabat, também em termos espirituais. Então, há um versículo que diz, Veshamru bnei Israel et Shabbat. O povo de Israel irá guardar, e guardarão os filhos de Israel o dia do Shabat. Já falamos sobre isso, mas o versículo continua dizendo, La'asot et yom HaShabbat, para fazer o dia do Shabat. Então, o que significa fazer o dia do Shabat? Podemos entender o que é guardar o dia do Shabat, observar as leis do dia do Shabat, santificar o dia do Shabat, mas o que significa fazer o dia do Shabat? Então, o Alter Rebbe nos fala, então no sentido literal seria para a observância do Shabat, não é? Mas aqui o Alter Rebbe vai nos dizer que há um aspecto especial que depende de nós,
cabe a nós e compete a nós fazer o dia do Shabat. Ou seja, o Shabat vai ocorrer de qualquer forma. Mas o quanto do Shabat você irá usufruir, o quanto você vai absorver, isso depende do seu trabalho, do seu empenho. É você que faz o dia do Shabat. É você que faz acontecer, como nós vamos ver em seguida.